amados irmãos, queridas irmãs, louvado, bendito e adorado seja o nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, Deus se fez verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Veio habitar entre nós, estar no meio de nós. E as pessoas às vezes não conseguem entender como que Jesus tinha essas reações desde pequeno. Qual era o contexto? O homem ele é sempre o fruto de um contexto, de uma época, de um ambiente. É o contorno que vive aquela pessoa. E Jesus viveu numa época em que Israel tinha ali um grande número de povos em volta, cheio de idolatria, de outros deuses, eram os grandes impérios, as tribos vizinhas, e por isso existia um contágio dessas divindades, desse povo para aquele povo de Deus. Por isso existiam também os profetas que eram exigentes com esse povo. Então você não pode casar com uma moça daquela tribo vizinha, porque eles são de uma outra, tem os seus deuses por ali. E foi isso, você pode ver que foi isso que estragou Salomão. Salomão era uma pessoa que tinha todo um coração para Deus. Quando Deus pergunta o que ele quer, ele não pediu poder, riqueza, ele pediu: eu quero sabedoria para conduzir seu povo. Mas Salomão depois foi fugindo da regra, porque ele era um rei, ele sentia no direito de infringir a lei, fazer o que ele queria. E aí o que ele fez? Buscava uma esposa lá no Egito, buscava ali nos povos vizinhos e foi enchia o palácio de templos de outros deuses. E aí foi totalmente deformado, estragado, acabou com a sua vida. Aquele povo também, sempre que eles afastavam de Deus, vinha as coisas ruins acontecendo. E eles sentiam, aquele povo, uma atração pela novidade, pelos cultos importados. Você pode ver Abraão com Isaac. Quando Abraão queria Isaac, estava no ponto de casar, mandou seu servo Eliezer até na sua terra e ali buscar uma esposa para seu filho, que tinha o mesmo ideal, os mesmos sonhos, o mesmo Deus, a mesma fé, exatamente para que ele não fosse corrompido e desviado para outras coisas. Esses profetas zelosos e pagavam muitas vezes com a vida pelo seu zelo, para não deixar que aquele povo dispersasse. E aí chegou o monoteísmo radical, poderíamos dizer até santo, para proteger a fé daquele povo, proteger aquele povo. E ali nessa atmosfera, Jesus foi crescendo e o pessoal ensinava, o pessoal ali pregava e o pessoal dizia, desde pequenino, eles aprendiam o credo, que era o Shema deles. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único. Ouve, ó Israel. Jesus era uma criança e como criança era conduzido pelo pai, ensinado ali por São José, sobre os ensinamentos, sobre as coisas que eram ensinadas pelo pai. E era levado, Jesus era uma criança, conduzido à sinagoga, 5 anos, como todo bom judeu, Jesus foi colocado na escola. O que eles aprendiam naquela escola? Sobre as leis, o Torá, os profetas, é aquilo que eles aprendiam. Aprendia que quando você fosse recitar o tetragrama, Javé, você tinha que cobrir o rosto com as mãos e era a cultura daquela época. Jesus pegou tudo isso. Desde pequeno, Jesus aprendeu a oração do Tepilá, ou seja, as 18 bênçãos, em que o judeu reza desde pequenino, 3 vezes por dia. Jesus rezava também. À tardinha, rezava. E Jesus saía pelos arredores, ali de Nazaré, e observava uma coisa. Ele olhava a natureza e lembrava que aquele pessoal ensinou para ele que quando o povo saiu lá do Egito, atravessando o Mar Vermelho
e tal, e contava, sentava na porta da tenda à tardinha, escutando as histórias, escutando aquilo que era ensinado para eles. Diziam que quando Moisés subia um monte, vinha um trovão, uma voz forte, dizia, e falava e conversava com o povo tal, e eles diziam, é o Senhor dos Exércitos, é o nosso general, ele é o nosso comandante e tal, e aquela voz, e eles morriam de medo, mas Jesus dizia, eu fico olhando os passarinhos, eles não plantam, eles não colhem, eles não têm celeiro, e no entanto não falta alimento para eles. Quem que cuida dos passarinhos? Jesus ali nos arredores de Nazaré, vendo os passarinhos, e Jesus olhava de repente um lírio do campo. Que coisa linda aquele lírio, nunca vi ninguém com um regadorzinho ali, trazendo água para aquele lírio, e no entanto nem Salomão, no auge da sua glória, vestiu tão bonito quanto um lírio do campo. Se Deus cuida assim dos passarinhos, não vai cuidar de nós? Se Deus cuida assim do lírio, não vai cuidar de nós? Deus é muito mais do que esse formidável do Sinai que eles me ensinaram. Ele é muito mais. Deus é Pai. E um Pai que cuida de nós, que cuida como se nós fôssemos um filho único. E ali Jesus vai experimentando isso, experimentando. Quando Jesus tinha 12 anos, ele já tinha mergulhado no mar do seu Pai. Jesus já conhecia quem era seu Pai. Tanto que quando ele é perdido no templo, ele diz então, quando Nossa Senhora e São José aproximam, você desapareceu e nós estávamos aflitos te procurando. E Jesus falou, vocês não sabiam que eu devo ocupar primeiro das coisas do meu Pai. Deus já era o absoluto na sua vida. Deus já tinha mergulhado. O Pai já tinha apossado de Jesus. Era um jovem, uma criança totalmente tomada por Deus. Daí para frente, Deus será a sua grande ocupação, todo o seu coração, a sua vida. E Jesus dizia para aquele pessoal que ele ensinava, porque Jesus veio trazer uma super notícia, uma hiper notícia. Deus é Pai e Deus nos ama. Era isso. E Jesus dizia, quando eles aproximaram e falaram, sua mãe está aí, seus irmãos. Jesus dizia, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todo aquele que ouve a palavra de Deus e põe em prática, esse é da minha família, esse faz parte da minha família. Quando Jesus conversa com a samaritana, e ali está conversando com aquela mulher, e dizia para ela, minha filha, você tem sede, a sede que você tem, você não vai saciar onde você está buscando. Aquela mulher queria ser feliz, e ela achava que seria feliz quando ela encontrasse um homem certo, e ela vai e sai do primeiro marido para o segundo, e não consegue ser feliz pelo terceiro, pelo quarto, pelo quinto, está no sexto. Mas Jesus dizia, minha filha, você pode passar por todos os amantes do mundo, todos os homens do mundo, e não vai ser feliz, porque você tem sede de infinito. Não existe homem no mundo que possa preencher o vazio da sua alma. Esse vazio que está aí, minha filha, só Deus pode preencher. Se você beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. E mais ainda, você vai matar a sede de outras pessoas que aproximarem de você. Se você beber da água que o Pai lhe dá, nunca mais você vai ter sede. E Jesus, nas entrelinhas do Evangelho, vai dizendo para aquele povo, ah, se vocês soubessem quem é o meu papai querido, que pessoa deslumbrante é meu papai. Ah, se você experimentasse dessa água, você ia ver como o meu papai é grande e maravilhoso.
O seu papai era a sua realidade, era o seu mundo, era a sua vida. Deus era tudo para ele. Ele estava ali, a sua existência junto com seu papai. Ele tinha ali a mais fecunda das vidas, aquela realidade maravilhosa. No Sinai, somente Moisés poderia aproximar ali, porque aproximar daquele Sinai era aproximar de Deus. Mas Jesus, quando ele, após a sua morte ali na cruz, que ele tombou a cabeça e diz: tudo está consumado, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Entrar ali no Santo dos Santos era entrar na presença de Deus. É como estar na presença de Deus, mas com a morte de Jesus na cruz o véu foi rasgado, ou seja, nenhuma barreira entre nós e Deus. Nós podemos voltar a essa amizade, a essa intimidade com Deus. Nós podemos voltar a essa vida com Deus. Jesus foi entrando desde ali, adolescente, criança, jovem, foi entrando nesse mar adentro. É como se fosse aquela historinha de uma mãe que era um boneco de sal, tinha seus filhotes e dizia: meus filhos, não aproximem do mar, porque se vocês aproximarem, esse mar vai engolir vocês. Não aproximem. Mas tinha um dos filhos dela que era deslumbrado, fascinado com o mar. Aquele bonequinho de sal olhava e um dia ele não resiste à sua atração pelo mar e vai entrando. E quando ele vai entrando, as pernas vão desaparecendo, vai sumindo tudo. Na medida que ele está ali, a mãe: volta, filho, volta, volta. O filho foi desaparecendo. E naquela hora a gente não sabe. Aquele filho foi transformado no mar, o mar virou uma coisa só, né? É essa transformação que Jesus fala para nós que nós precisamos ter, quando Jesus diz: eu e o Pai somos um. E Jesus fala: quem comer da minha carne viverá por mim, e eu viverei nele. A alma sensível que Jesus tinha, Deus tornou o seu tudo absoluto e levou até a mais alta radicalidade essa experiência, essa vida com Deus, até as últimas consequências. Quando Jesus conta aquela parábola do vinhateiro que saiu procurando empregados para sua vinha, e ele encontrou uns empregados de manhãzinha, depois às 9 horas outros, meio-dia outro, e mais de 3 horas da tarde outro, e saía procurando, e quando ele vai pagar, todos recebem o mesmo salário. E os primeiros reclamam: por que nós estamos ganhando igual a eles? Porque para Deus, gente, tudo é gratuidade, tudo é amor. Ninguém tem direitos na salvação. Ela é um dom gratuito de Deus. Nós vamos ser salvos não porque nós merecemos, mas porque Ele mereceu por nós na cruz. Porque Ele pagou na cruz o preço da nossa salvação. Tudo é graça. Aquele que chegou no iniciozinho do dia, ou aquele que no último instante, como aquele ladrão lá na cruz, no último instante ele olha para Jesus e fala: quando você estiver no seu reino, lembra de mim. E Jesus disse para ele nas entrelinhas do Evangelho: lembrar, filho, lembrar é tão pouco. Será que você não vê que eu estou na cruz porque eu te amo? Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. O que ele fez para merecer o céu? Simplesmente acreditou que a misericórdia de Deus era muito maior do que todos os seus pecados. Nas bodas de Caná, Jesus manda sair convidando os seus amigos para aquela festa. E um não podia porque tinha comprado uma junta de boi, o outro casou, o outro não sei o quê, cada um tinha um problema. Saia pelos campos, convidem todos para o meu banquete, os coxos, cegos, aleijados, todos são convidados por Deus para o banquete, todos. Deus nos chama a participar do seu banquete, da sua vida. Não importa se você começou lá no iniciozinho ou no finalzinho, Deus tem os braços abertos falando: vem participar do meu banquete, da minha festa. Meus queridos, fiquem com Deus. Até nosso próximo programa, se Deus quiser.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.